Alguma coisa? Ah, ô, irmão, aqui é tipo faroeste, irmão. Tire uma bala. Quando eu faço assim, ó, uma hora o pau quebrando. Vamos lá. Coisa assim subir. Falando dos abismos, vamos ver qual o próximo passo. Qual página? Tá. Tá. Nós temos aí o capítulo das exegeses, da exegese judaica. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, irmão, sobre os abismos aí, vocês querem comentar alguma coisa? Falando brevemente aqui sobre nós temos ainda outras duas aulas, né? Muito bem. Nós temos outras duas aulas. Pensando aqui o que eu faço. Quanto a essa aqui, pergunta nenhuma, né? Só duas? Não é cinco? É, a última é a avaliação, né? Quero falar aula mesmo, mais duas. Ô Lucas, essa questão dos abismos, tem pessoas que não acreditam, tipo assim, nessa questão, por exemplo, a questão cultural. Quando você estuda, pega, né, algumas coisas que é da cultura, tem pessoas que falam, não tá na Bíblia, não sei o quê. Igual, eu tava conversando com um pastor, um colega meu que trabalha comigo, ele é do Belém, lá de Osasco. Aí eu comentando com ele de um texto, aí depois ele falou, não é assim não tá escrito isso, tá escrito aquilo. Eu tava ensinando aquele de Mateus 25, como você comentou aquela vez na aula, lembra? Aí eu busquei a fundo o conteúdo, eu vi a cultura. Aí ele falou, não é assim. Aí ele começou a falar que era noiva, as virgens. Eu falei, não, mas não é, não sei o que. Mas tipo, tem pessoa que não vai entender que é a cultura. Entendi. Assim, eu acho que... Eu fico receoso de aplicar, tipo assim, uma coisa assim, a pessoa não... Vai falar que eu tô falando heresia. Você expôs que você está trazendo primeiramente a cultura, né? E depois você está explicando o texto propriamente dito, né? E se você for entrar direto aí nesse assunto, aí vai gerar nos mais antigos da igreja, como esse pastor aí, um choque, assim, vai ficar meio, cultura e tal. Não, mas é a teologia da fé. Eu tô tentando pensar aqui em alguma forma de resolver isso aí, mas assim, eu acho que a boa parte da igreja hoje, dos irmãos, das irmãs, assim, já estão acostumados com essa maneira de pregar, porque muitos pregadores hoje, mesmo não tendo feito teologia, por verem no YouTube pregadores fazendo, aí o cara vai lá, compra um livro tal, e acaba trazendo essas informações. Eu acho que muitos irmãos hoje entendem quando você fala assim, irmãos, de acordo com a cultura da época e tal, no texto grego está escrito isso, está escrito aquilo. Eu acho que muita gente compreende sim. Aí eu acho que possui gente ignorante mesmo, que eu fico com o que a Bíblia diz. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é ampliando o entendimento do texto bíblico, né, para compreender o que estava acontecendo ali, tá? Então a gente não chega a distorcer nada, tá? Só ampliando o entendimento, né? Por quê? Há de convir que estamos distante do texto, a gente tem muita dificuldade na interpretação, né? Então assim, quando Paulo destinou suas cartas aos irmãos, a pessoa entendeu, porque não faz sentido você escrever para alguém e a pessoa ter que ficar fazendo pesquisa para entender o que você está dizendo. Eu me perdoe ficar sempre perguntando, não sei se eu falei aqui, porque a gente dá tanta aula que esquece onde fala. Mas imagina que eu escrevo uma carta para vocês, né? Aí no final eu coloco isso aqui, ó.
Aí, o que isso quer dizer? Significa isso aí, você. TMJ. Tamo junto. Aí, tamo junto, aprendi Tamo hoje. junto. Imagina daqui 100 anos. O pessoal pega o manuscrito, aí tá brigando para tentar entender o que o autor quis dizer com isso. Então, será que ele assinou? O nome dele é Timóteo Júnior? Entendeu? Então, assim, as pessoas da época entenderam perfeitamente, entendeu? Entenderam tranquilamente o texto, eles não tinham essa dificuldade. Nós temos porque não temos os recursos deles, o autor não está aqui. E veja que até um texto escrito hoje, quando se trata de interpretação mesmo, né, você entender a mensagem clara, as pessoas têm dificuldade. Vocês acham na internet fácil textos em que só mudando a vírgula muda todo o sentido da palavra, não é? Então você vê hoje a dificuldade que as pessoas têm de interpretação de texto nos Enem da vida aí. Então, se a gente está vivendo a época, está vivendo os fatos, facilmente se altera uma informação, você imagina distante da informação 2000 anos, os problemas que nós teríamos. Para vocês entenderem quando esses métodos passaram a surgir, nós temos isso a partir da Reforma Protestante, tá? Esses métodos, ele é chamado de método, tudo isso está dentro de um método, né, de estudo, é o método histórico gramatical. Histórico gramatical. Por quê? Ele leva em consideração todos os fatores históricos e os fatores gramaticais. Então se analisa a língua, a questão literária do texto. E aí, contrapondo esse método, existe o método histórico, aqui tem um hífen, né? Método histórico crítico. Esse método histórico crítico, ele é mais recente. Então, na Reforma Protestante você tem a construção desse método, e aí do século XVIII, XIX, por aí você tem se desenhando o método histórico crítico, que seria o quê? O método histórico crítico, ele pega o texto bíblico e submete ele à mesma análise que um texto qualquer, entendeu? Então não se vê Deus como autor, então se analisa de fato o apóstolo Paulo como sendo o autor mesmo originário do texto. Então quais eram as intenções de Paulo ao escrever isso? Embora aqui a gente também lida com a mesma questão, mas entendendo que Deus é o autor, e ainda que as intenções de Paulo sejam preservadas, aí ele queria corrigir isso, ele queria ensinar aquilo, existem intenções. Ainda que se preserve isso, ao entender que Deus é o autor do texto sagrado, a gente elimina a possibilidade de erros no texto, na sua mensagem. Entendendo que Paulo é o autor, vai-se em busca dos erros, das contradições. Deu para vocês entenderem? Então, qual seria a ideia deles, né, do método histórico crítico? Quem analisa a Bíblia a partir desse método? Para eles, a nossa leitura ela é romantizada, principalmente nesse ponto aqui, ó, do sobrenatural. Ah, Deus fez, Deus falou com o homem. Como assim Deus falou com o homem? Entendeu? Deus não fala com o homem, entende? Pelo menos da maneira em que é descrita pelos profetas. Então eles tiram o elemento sobrenatural do texto porque estão analisando ele como um texto da literatura normal. Então esse método a gente não usa. A gente usa esse aqui, o histórico gramatical. A gente analisa o contexto histórico, né? E a língua do texto, se é parábola, se é profecia, tá bom? Posso apagar? Posso. Abra uma Bíblia, por favor, no texto
Marcos 10. Marcos, capítulo 10. O versículo é o de número 46. Vamos trabalhar aqui o que muita gente que interpreta o texto bíblico fala muito sobre o contexto. O contexto. Então o texto que nós temos aqui, Marcos 10, 46. Até até 52. O texto nos diz. Depois, aí vamos tentar, já como se estivéssemos estudando aqui, né? Para a gente ir anotando as informações importantes desse texto. Então, depois foram para Jericó. Então, nós temos aqui uma localização geográfica, né? Então, local, Jericó. Então, se você é um estudante interessado no texto, você vai, opa, que cidade é essa? Então, vou pesquisar sobre Jericó. Ok. Fez suas pesquisas lá sobre Jericó. Aí o texto diz: e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Então nós temos aí nesse cenário, vamos colocar aqui personagens. Jesus, discípulos, multidão e o cego, Bartimeu, o nome dele. Ok. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar, a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nós podemos dizer que ele clamou. Eu não vou escrever o clamor por causa do espaço, mas coloquei ali, clamor. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego e disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aí nós temos aqui, né, em algumas Bíblias, na maioria delas, as referências em cima de onde mais esse mesmo texto está escrito, né? No caso dos evangelhos, nós temos aí então esse mesmo texto ainda em Mateus, capítulo 20, versículos 29 a 34, e também em Lucas, capítulo 18, dos versos 35 ao 43. Vamos lá? Primeiro, Mateus capítulo 20.
E aí, digamos que você está na sua casa, opa, também tem Mateus, então deixa eu ver o que acontece, porque assim, os 4 evangelhos, talvez a pergunta que se levante seja, por que 4 e não apenas 1? Poderia economizar? Fazer um evangelho só. E aí você vê 4, e aí o que está em Mateus, está em Marcos e assim sucessivamente. Então, se repetiu, por que não juntou tudo em um só? Primeiro, porque cada um deles tiveram uma proposta diferente ao escrever, tiveram um público diferente, então foram cartas enviadas para destinatários diferentes. Quando então resolvesse colocá-las no cânon bíblico, entendeu-se que deveria pôr as 4, embora destinada a públicos diferentes, a mensagem é a mesma. Então, aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Não são 4 evangelhos no sentido de cada um com uma mensagem diferente, né? A mensagem é a mesma. No entanto, para públicos diversos. Então, eles escreveram para públicos diferentes a partir da sua ótica. Mateus andou com Jesus, aí João também, só que Marcos era muito novo, é Pedro quem narra para Marcos escrever. Lucas também não andou com Jesus, ele faz uma pesquisa apurada e escreve o evangelho. Lucas usa o que na época era o método mais avançado para pesquisa. Heródoto, talvez aí, e é reconhecido assim como o pai da história. Que método ele usava para fazer história? A partir do testemunho. Então, quando sabemos que Lucas escreveu a partir do que as testemunhas disseram, no nosso tempo, com a nossa cabeça, alguém diz assim, poxa, mas como confiar no que o Tiago diz, no que a Simone fala, no que o Mateus fala, a Júlia, é Júlia ou Ana Júlia? Júlia. A Júlia fala. Para nós, o testemunho ele pode ser algo assim, muito fraco, né? Mas não. Já desde a Grécia se fazia história de que maneira? A partir dos testemunhos. Então Lucas faz uso do que tem de mais avançado na época. Não era só a Júlia falou e é verdade. Não, ele ouvia ela, tomava nota, ouvia ele, tomava nota e assim por diante. O máximo de pessoas. Depois pegava todos esses testemunhos, os confrontava e a partir dali tirava a verdade. E para vocês verem que esse método ele é tão confiável que Lucas utilizou, que a polícia ainda hoje faz isso. Fosse um crime, um acidente. Aí imagina, todos nós vimos o que aconteceu. Todos nós seremos ouvidos. E vai ser escrito tudo que a gente falar. Gravado. Aí, a depender da complexidade do que aconteceu, vamos chamar todo mundo de novo. Rapaz, mas eu não falei? Sim. Só que quando você volta para falar, depois de alguns dias, você não está mais na pressão do momento, você começa a se lembrar de algumas coisas. Porque tem gente que muda o testemunho. Ah, ele mentiu a primeira vez? Não, não é que ele mentiu a primeira vez. Às vezes na emoção ele falou que aconteceu alguma coisa que não aconteceu. Entendeu? Ou ele esqueceu de relatar algo. Então, se ouve por vários dias as testemunhas, as perguntas são as mesmas, às vezes faladas de uma forma diferente. A pergunta é a mesma, mas ela foi construída de uma forma diferente para a pessoa poder falar a mesma coisa de uma forma diferente. E a partir daí você chega à verdade. Entendeu? Então Lucas fez isso com as suas testemunhas. Além de, certamente, ter ouvido muito do apóstolo Paulo, que andava com os homens, que andou com os homens um período. Então, assim, é de se confiar. Então, nós temos 3 pontos diferentes de vista do que parece ser a mesma situação ou é a mesma situação. Vamos ver. Então, Mateus capítulo 20. E aí, no caso, quando a gente trata do texto bíblico, nós temos que lidar com o seu contexto. Nós temos o texto, escolhemos Marcos, mas qual é o seu contexto? Então, o contexto é o que está ao redor. Se tratando de Bíblia,
é os textos que estão depois do texto que nós escolhemos e os textos anteriores. Nesse caso, nós já sabemos onde rapidamente encontrar o seu contexto, em Mateus e em Lucas. Mas pode ser que você tenha um texto na Bíblia, um capítulo, lá um versículo, e agora, para onde eu vou para me encontrar esse contexto remoto, porque é o que vem antes, e o imediato, o que está aqui, e o contexto posterior? Como que eu vou atrás dessas informações? Às vezes, o que queimou no teu coração e você quer interpretar é um versículo. O que você vai ter que fazer? Ler o capítulo inteiro para entender aquele versículo. Opa, agora eu entendi. Eu li o que está ao redor do texto. Tive a necessidade de ler o capítulo inteiro para entender um versículo. Às vezes, ler um capítulo não vai ser suficiente. O que você vai ter que fazer? Voltar uns capítulos atrás. Poxa, eu vou ter que voltar. Por exemplo, você está tendo ali um contato com o texto quando Israel atravessou o Mar Vermelho. Poxa, para você entender a travessia do Mar Vermelho, você vai ter que voltar, se você não souber nada, você vai ter que voltar aos 14 capítulos para você entender que Israel estava lá e foi escravizado. E se bobear, você vai ter que voltar lá quando o José era o governador, que ele chamou Jacó para descer ao Egito. Porque, o que esse povo está fazendo aqui? Como que eles vieram parar aqui? Então, de acordo com as perguntas, por isso que eu falei da curiosidade do intérprete, de acordo com as suas perguntas, você vai ter que caminhar na Bíblia. Então, assim, como que esse povo veio parar aqui, meu? Ó, a minha ideia é falar do Mar Vermelho. Ah, eles vieram parar aqui. Eu não me sujei com a tinta não, né? Não cheguei a esse ponto dessa loucura não. Ainda não. Ainda não, né? Tá. Aí assim, por que esse povo está atravessando o mar? O que aconteceu? Ah, eles estavam cativos no Egito. Tá, mas por que eles foram cativos no Egito? O que eles estão fazendo no Egito? Aí você vai ter que voltar lá no José. Pô, mas quem é o José, meu? Aí você vai ter que voltar. Tá entendendo? Aonde? Aí tudo vai da sua curiosidade, tudo vai da sua necessidade e do que você quer saber do texto. Às vezes, para você entender aqui, você vai ter que seguir lendo mais para frente. Deixa eu ver como que se desdobra isso. Tá, o povo atravessou o mar, mas foram para onde? Ixi, caminharam no deserto, 40 anos. Aí, Números, Deuteronômio, entendeu? Levítico. Vixe, mas chegaram no Jordão, e agora? Josué. Então, assim, eu tô exagerando. Pô, então vou ter que ler a Bíblia inteira. Não é bem isso. É até onde a tua curiosidade te guiar e até onde a sua necessidade de explicação for. Então, nesse caso, a gente vai voltar em Mateus para tentar entender Marcos. E depois nós vamos para Lucas para continuar tentando entender Marcos. Então, Mateus 20, verso 29 nos diz: partindo Jesus dali... Peraí, eu estou no capítulo 15. É o 20, 29. E saindo ele de Jericó, alguém fica com a Bíblia aberta em Marcos 10, 46. Quem vai fazer isso pra gente? Porque não precisa todos. Faz pra nós, Esther. Abre aí. Aí assim, ó. Imagina que aí você tá na sua casa com a Bíblia aberta, você deixou uma em Marcos e você tá com a outra em Mateus. Aí você vai confrontando os dois testemunhos. Marcos 10, 46, né? Olha o que Mateus falou. E saindo ele de Jericó. O que Marcos disse? É o 46, né? É. Jesus e os discípulos chegaram na cidade de Jericó. Ah, a minha é uma tradução diferente também. Aí você não... Calma aí, um pouco trocar a Vê a Almeida Revista Corrigida, que ela não tá ajudando, né? Depois chegaram a Jericó. Chegaram a Jericó. Olha o que Mateus falou. Que ele saiu. Aí já fica aquela pergunta assim, né? Entrou ou saiu? Já levantou uma dúvida aí, né? Aí você vai pro seu caderninho de anotações. Peraí. Marcos está dizendo que ele entrou, que ele saiu, né? Chegaram. Chegou. Marcos diz que ele chegou. Mateus está dizendo que ele saiu. Tá. Mais uma aparente contradição, né? Aí vamos lá. Seguiu uma grande multidão. Opa. Tá. Não, mas ó, calma aí. Marcos, a gente tá falando aqui, eu tô pra aumenta. Tá. Depois chegaram a Jericó e ao sair ele de Jericó. Pronto, aí piorou, né? Porque assim, um tá dizendo que ele... O Mateus está dizendo o quê? 29. Saiu.
diz que ele saiu. Marcos diz que ele chegou e depois saiu. Então, ele está falando de dois momentos. Jesus chega e sai. Mateus, ele só sai. Tá? Beleza. Seguiu uma grande multidão. Perfeito, a multidão está aqui, ó. Então, estão concordando com o público que está acompanhando Jesus. E eis que 2 cegos. Não é um só? Aí tem gente que fala assim, não, era 2 mesmo. É que o Marcos, ele deu ênfase porque o Bartimeu era o que gritava mais. Ficam tentando explicar, né? Tá, aí o Marcos está dizendo que é 1, o Mateus está dizendo que é 2. Assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O clamor é o mesmo. E a multidão os repreendia. Fizeram a mesma coisa com Bartimeu, não foi? Para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse, que queres que vos faça? Tá tudo igualzinho aí, não é? Tudo em conformidade. Então, é a mesma ocasião, só que tem um problema aí. Ele saiu, chegou e saiu, e são 2. Aí as perguntas já são assim, ó, né? Ele saiu, entrou, esse milagre aconteceu quando? Quando ele entrou, quando ele saiu, eram 2 cegos, era um só ou era 3? Porque podia ser 3 também, não é? Aí o Lucas fala que é 3, aí volta. Só falta a Lucas falar que é 3. Uma vez eu fui trazer uma saudação nesse Aí não vai dizer que você falou que era 3. Mateus, não, 2. É o Mateus? Um só. Pode ver que agora a gente estudando, a gente, né, eu vi que realmente eu estava certo. Olha. Então manda, assim, vai. Eu fui trazer uma saudação, na hora que eu terminou o culto, o pastor me chamou e falou assim, ó, não é o mesmo texto que você leu, de Lucas. Porque tipo assim, eu peguei o Marcos e depois peguei e falei em Mateus. E aqui não fala em Mateus que era Bartimeu, né? Mateus não. Mas Marcos fala. Aí o pastor falou que eu estava errado. Que eu falei que ele falou que não era o mesmo cego, era outro cego. Ah, tá. Vamos ver então. Aí eu falei assim, mas eu li lá, pesquisei, busquei, falei certo. Aí no final do culto ele falou assim, ó, você tem que tomar cuidado porque os cegos não são os mesmos. O Bartimeu é um e esse que você leu Quem falou isso pra você? Um pastor do amigo meu. Ah, tá. Boa. É que eu fui cutucado aqui. O que eu ia falar? Não é o seu. Não, amigo meu. O que eu ia falar? Aconteceu isso com um amigo meu. Eu esqueci o que eu ia falar agora. A gente brincou aqui, eu esqueci agora o que eu ia falar. Mas vamos seguir então. Então, é o mesmo. No dia te deram oferta? Não me deram oferta. Não, porque aí ia ter a questão agora, né? Devolve a oferta, se pregou errado, né? Ou fica com a oferta se pregou certo. Mas é o mesmo. Vamos lá. Não, vamos terminar, irmão. Lembrei o que eu ia falar. Eu tenho uma frase, né? Eu criei ela nas salas de aula aqui, aí eu adotei como lema da minha vida, está até no meu WhatsApp lá, né? Tem o pessoal que, em reunião, não liga, não sei o que, aquelas frasezinhas. A minha é assim: uma leitura atenta resolve 50% dos problemas de interpretação. Então, assim, muita coisa está na leitura. Às vezes eu vou pregar em alguns lugares, aí a gente fala alguma coisa, aí já cansei de ser rodeado por pessoas. Ô, irmão, que livro que você achou esse mistério aí, Rubens? Então, se eu chegar lá e falar assim, ó, pra essa pessoa, né? Cadê os outros livros, irmão? Vocês não vão roubar meus livros, não, né? Devolve meus livros. Se eu... Hã?
Manda pra cá, irmão. Se eu ter que vigiar, né? Tô brincando, irmãos, tô brincando. Se eu chegar lá e falar assim, ó, irmãos, compre todos esses livros aqui. Vai ter gente que no outro dia vai comprar todos, porque ele quer ter acesso aos mistérios. Ele vai lá e compra, paga o dinheiro que foi, compra tudo. Aí muitos se decepcionam comigo, e eu tenho colegas mesmo, assim, de anos, que falam assim, pô, meu, Lucas diz que é parceiro aí, meu, a gente pergunta os mistérios onde aquele é, ele nunca fala as fontes, meu, nunca fala, só porque a questão não é que eu não quero falar, a questão é que, de verdade, muitas coisas que eu prego, eu acho assim, ó, lendo, revirando, sabe, na curiosidade, que é isso, que é daquilo. Aí, se eu for explicar pra pessoa como foi que eu cheguei que eu descobri a Lua, eu vou ficar um mês com ele, falando todas as minhas dúvidas e como foi que eu cheguei lá. Entende? Então, assim, leitura. Aí vamos, então, seguir. Aí vamos pegar o pulo do gato agora, ó. Mateus 20. Aí, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Também é o desejo do Bartimeu, correto? Então Jesus, movido de íntima compaixão, ó o detalhe, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. A pergunta é, como foi que Jesus curou esses homens? Tocando. Lê a cura de Bartimeu como foi. Mas aí em Mateus ele não está falando de mais de uma pessoa? Não, tudo bem, obreiro. Mas veja, tocou-lhes, então ele tocou nos dois. Se fosse tocou-lhe, ele tocou em um só. Tocou-lhes, ele tocou nos dois. Entendeu? Como foi que ele curou Bartimeu, Esther? Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Como foi que ele curou Bartimeu? Tocando. Falando. Falando. Em dois ele toca, em um ele fala. Tô confundindo certo. Entendeu? E aqui ele não tocou em um só, tocou-lhes. Tocou nos dois. Com o outro ele falou. A diferença aí. Então, Mateus concorda em local, a briga é se entra, se sai, né? Concorda nas pessoas que participam, no entanto, Mateus discorda dizendo que é dois. E fala como esses dois foram curados. Tocou-lhes. No outro ele fala. Então um ele toca, o outro é só no poder da palavra. Vamos ver agora no caso de Lucas. Lucas 18:35. E aconteceu o quê? Aí, Esther, tá aberto ainda em Marcos, né? Aí você abre... Ah, tá sem a Bíblia? Quem mais está com a Bíblia aí? Pode ser você? Abre aí, Mateus, deixa ainda em Mateus 20, tá? 29. Agora os demais leiam comigo Lucas 18:35. E aconteceu o quê? Chegando ele perto de Jericó, chegando perto, tá concordando com quem aí? Chegando ainda. Chegaram a Jericó. Marcos. Então, Lucas está concordando com Marcos. Chegando perto de Jericó, estava quantos cegos? Um cego. Já discordou de Mateus e concordou com Marcos. Assentado junto ao caminho mendigando e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor é o mesmo. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava
louvores a Deus. Deus também falou isso aqui, né? Seguir. Que seguiu e tal. Seguiu, Deus também Né? seguiu. Aí olha o 19 de Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó. Então, Lucas diz que chegando perto ele curou, aqui tudo indica quem? O Bartimeu. Porque é um cego que foi curado com o poder da palavra. Chegando em Jericó, ele curou o Bartimeu. Ao entrar, começa a história do Zaqueu, certo? Aí como que a gente resolve isso aí? Aí a gente vai lá estudar sobre a Jericó. Vamos lá estudar sobre a Jericó. Porque até então, que Jericó está na nossa cabeça? Que cidade é essa? O que vocês se lembram de Jericó? Que cidade é essa? A cidade das muralhas, correto? Então eu estou em mente com aquela de Josué capítulo 6. Só que vamos lá. Quando Josué entrou em Jericó, isso a gente vê no próprio relato bíblico. Quando Josué entrou em Jericó, Deus falou assim para ele, ó, destrói a cidade. Põe fogo em tudo. O que resistir o fogo vai para o meu tesouro. Quem pôr a mão vai ser amaldiçoado. Então, o que resistiria o fogo? O ouro, a prata, o bronze, certo? Mata animal, mata criança, mata homem. Quem ficar, morre. Aí Deus falou assim, quando Josué destruiu a cidade. Josué, lança uma maldição sobre a cidade. Que ninguém reconstrua Jericó. Jericó não será jamais reconstruída. Aí falou, peraí. Olha outra aparente contradição. Lucas não está dizendo, Mateus, Marcos, que entrou, que saiu, chegou perto e fez e aconteceu. Que cidade é essa? Aí eu parto do princípio que a Bíblia é um livro divino, Deus comete equívocos. Deus falou lá, mudou agora? Não, ele é o mesmo. Josué, lança um anátema sobre a cidade, amaldiçoa ela, ninguém vai reconstruir. Aí olha o acréscimo. Quem tentar reconstruir, o filho mais novo é o mais velho, não me lembro a ordem agora, mas vamos dizer que seja o mais novo. Quem tentar reconstruir, ao lançar os alicerces da cidade, o filho mais novo morre. Punição, vai morrer o filho mais novo. Quando ele terminar de reconstruir, colocar as portas da cidade, o mais velho morre. Então, baseado nessa palavra, quem era louco de reconstruir a cidade de Jericó e perder logo 2 filhos? Ninguém, correto? Aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, lá nos versículos finais, né, antes de começar o 17, nos diz a Bíblia que um homem, vocês podem olhar aí para me falar o nome dele, para a gente poder... Primeira Reis? Vamos procurar aqui, porque a gente já falou o nome do indivíduo. Primeira Reis 16. Primeira Reis 16. Olha onde a gente já foi para poder entender Marcos, Lucas e Mateus, hein? A gente foi lá no Josué. Primeira Reis 16, verso 1. Agora a gente vem aqui, Primeira Reis. Em seus dias, Riel, o Beterita, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Nun. É o primeiro Reis. É o capítulo 16. 16, 34. Ah, 34. O último versículo. Viu aí que o autor ainda fez questão de falar que aconteceu conforme a palavra de Josué. Morreu os 2 filhos dele. Aí, foi o último versículo? É o último versículo. 34. Agora lê o 17. Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho de chuva, senão segundo a minha palavra. Pronto. Eu cresci ouvindo que Elias errou no sentido de ir falar a Acabe que não ia chover e nem garoar, porque Deus não mandou ele fazer isso. A gente está acostumado a ver, Samuel, enche o vaso de azeite e vambora.
Ô Ezequiel, fica de pé, vou falar com você. Deus dando a mensagem para depois o profeta ir, correto? A gente está acostumado com isso na Bíblia. No caso de Elias, a gente não vê isso. Não dá para afirmar que Deus falou, que Deus não falou, porque o texto não fala. Pode ser que tenha falado, mas não está registrado isso. Mas eu ouvi muitas pessoas, eram intérpretes, eram leitores, né? E obviamente intérpretes simples da Bíblia, então cometeram seus equívocos e eu ouvi isso. Ah, Elias errou, por quê? Deus não mandou ele ir. Por não ter mandado, olha o problema. Acabe e Jezabel agora quer matar, e aí é Deus que tem que resolver a bagunça. Esconder ele e tal. Olha o problema que ele arrumou. Se ele ficasse quietinho, deixasse Deus resolver, ou aguardasse Deus mandar ele lá. Eu afirmo para vocês que Elias não deveria ter aguardado Deus mandar ele ir. Se ele foi sem Deus mandar, ele agiu correto. Ah, outra frase também que a gente ouve muito. Essa é mais... Alguém já ouviu sobre isso que eu estou falando aqui? As pessoas falam que ele errou, mas o que eu vou falar agora talvez seja mais comum. Elias falou, segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho, e Deus assinou embaixo. Não vai chover, então. Já ouviram isso? Já. Como que o profeta falou e deu, opa, adorei isso aí. Dá a caneta aí, Gabriel. Pô, que boa essa ideia. Não chove mais. Nisso. Né? Carimbou. Eu não tinha pensado nisso, valeu. Carimbo. Só que não teve nada de Deus concordando com Elias. Foi Elias que concordou com Deus. Qual é o cenário? Israel vive uma estabilidade política. E aí, mais uma vez, isso aqui é fruto de leitura, tá? E aí eu até digo para você assim que não tem genialidade nenhuma. Meu Deus, como meu professor de hermenêutica é um gênio. Eu nunca teria a capacidade de chegar nessa compreensão bíblica. Gente, é só interesse pelo texto. Eu vou ler, veio a dúvida, vou atrás e aí, claro, preguei muitas vezes esses textos. E aí outra dica que eu deixo para vocês. Eu não tenho vergonha de falar que eu prego os mesmos textos 200 vezes. Não tem problema nenhum. A questão é a seguinte. Todas as vezes que eu vou pegar um texto que eu já preguei, já li, conheço, eu me reporto a ele como se fosse a primeira vez. Então eu vou abrir a Bíblia de novo. Eu vou ler de novo. Eu vou fazer anotações de novo. Aí é aquele momento que começa... Meu Deus, eu não enxerguei isso da primeira vez, das outras vezes. E aí quando você junta tudo, aí você tem uma enciclopédia, né? Porque são muitas vezes voltando ao texto. Por isso que eu falo sobre as muitas leituras e esse interesse. Então eu volto lá... Já acabou? Eu volto lá, mas deixa eles, vocês cuida do seu gramado. Então assim, é o seu interesse de voltar no texto, certo? Então vamos lá. Aí um dia eu resolvi ler sobre a história dos reis, tá lá, disponível, a leitura. O que eu percebi? A Bíblia faz muita comparação assim, vai, no 18º ano de Asa, fulano começou a reinar em Israel. Já perceberam isso quando você lê Reis? Então eu percebi que os reis de Israel, melhor, os reis de Judá, eles tiveram um período no reinado muito mais longevo, eles duravam muito mais tempo no trono. Asa deve ter reinado uns 30 anos ou mais, quase 40, sei lá. Eles duravam muito tempo. Em Israel era um trono mais, politicamente falando, instável. Teve gente que reinou 2 meses em Israel. Então, o que a Bíblia está nos mostrando aí? Os reis de Judá, na sua maioria, foram homens de Deus. Os de Israel, a maioria desviados, se não todos. Então, onde há orientação de Deus, tem durabilidade no reinado. Onde não tem, estabilidade, troca direto, né? Aí o que acontece? O cenário do capítulo 16 aí que vocês leram é Israel. Quem está reinando? Omri, pai de Acabe. Como que ele se tornou rei? Como que alguém se tornava rei? Era filho de um rei, certo? Que passava a reinar. Omri não era rei. Ele era chefe do exército. Ele usurpou o trono. O pai do Acabe usurpou o trono e começou a reinar. Bagunça. Tá bagunçado. Aí, vem esse Hilel aí e tá bagunçado politicamente. Quem manda aqui é nós, vou reconstruir Jericó.
O povo está desviado, está distante de Deus. Israel, esse é o cenário de Israel. Vai lá o Léo, começa a reconstruir a cidade. Quando ele começa a reconstruir a cidade, o filho mais velho morre. Quando ele termina de reconstruir, coloca as palavras da cidade, o mais novo morre. Cumprindo-se a palavra de Josué. Capítulo 17, na hora que isso termina, o 17 já começa na sombra do acontecimento. Então Elias, algum de vocês aqui já viram algum texto, não importa o gênero, e o local que esteja, o veículo que ele esteja, livro, jornal, bilhete, não importa, nem conversa começa desse jeito. Então, não sei o que, não sei o que. Já viram algum texto começando desse jeito? O então é uma conjunção, eu não vou saber falar aqui nos termos gramaticais, mas o então ele dá normalmente continuidade ao que já está acontecendo. Ok? Então, você vai retomar um assunto, você vai dar continuidade. Então o capítulo 17 de 1 Reis, ele não começa uma história. Ele dá continuidade. Aí vem a mente do pregador, né? Ah, tá. Não precisou Deus mandar o Elias fazer nada. O Elias percebeu o cenário. Porque no momento que parecia estar tudo desorganizado, o povo desviado e Deus não se envolvendo com nada, porque o trono é usurpado e o povo está dividido e aquela coisa terrível, no momento que pareceu que Deus não estava nem aí, de repente uma profecia se cumpre. Deus está ainda no negócio. Deus mostrou na morte desses dois que a palavra ainda era viva. A palavra ainda tinha que se cumprir. Aí eu já fui muito longe, agora vou ter que terminar. Aí você vai lá em Deuteronômio capítulo 11, você descobre que Deus falou assim para Moisés: no momento que esse povo se virar as costas para mim, servir outros deuses, eu vou cerrar os céus e não vai chover, não vai cair nem orvalho. Vai chover nas nações vizinhas, mas Israel não vai chover. Agora, se vocês me obedecerem, me honrarem, pode ser que haja seca nos outros lugares. Vai cair água só em Israel. Já está determinado. O que precisa agora? Deuteronômio 11, a partir do 18. Precisa só de um corajoso para gritar isso no ouvido do povo. Elias pega e fala: peraí, a palavra está se cumprindo lá. O Josué profetizou lá atrás, está se cumprindo aqui, então a palavra está viva. Vamos lá fazer a palavra se cumprir. Ô Acabe, eu estou falando. Então ele deixou bem claro, Deus não mandou eu vir aqui. Eu estou falando, não vai chover. Aí por que Deus cerra o céu? Porque apareceu um corajoso lá para fazer a palavra se cumprir. Eita Deus! Que corajoso! Pode falar o mistério, não. Pra gente terminar, a Jericó dos tempos de Jesus era outra, totalmente diferente. Essa Jericó que foi reconstruída ficou abandonada. O fundador, imagina, os dois filhos morreram, a palavra se cumpriu, eu não quero mais negócio com esse negócio. Eu não quero mais negócio com isso aí. Essa Jericó ficou abandonada. Nos dias de Herodes, antes de Jesus nascer, ele reconstruiu uma cidade e batizou com o mesmo nome. Então, nos dias de Jesus nós temos duas Jericó. Quando o texto diz que Jesus entrou, ou melhor, que Jesus saiu, ele está saindo da antiga e entrando na nova. Entendeu? Então não é a mesma, gente. Não é a mesma. Ô, Lucas, Oi. então, desculpa o fio aí da meada. Tá. Então ambas ficaram próximas da outra? Ambas ficaram próximas. Ah, tá, sim. Na rota de Jesus, ele está passando pela antiga e entrando na nova. É onde mora o Zaqueu, é onde é uma cidade comum. A outra é ruínas. Ele está saindo da antiga e entrando na nova. São 3 cegos. Por quê? Ao sair da antiga e ao entrar na nova, Bartimeu está aqui. Então nesse intervalo de saída e entrada, quer dizer, ele entra na cidade de Jericó, é por isso que o texto fala sai da cidade de Jericó? Não, aí vamos lá. Ele sai da antiga para entrar na nova. Antes de entrar na nova, ele cura o Bartimeu. Entra na Jericó atual, que é uma cidade, tá? Pousa na casa do Zaqueu, salva a família do Zaqueu.
Quando ele está saindo dessa Jericó atual, que tem pessoas, ok? Ele cura 2 outros cegos. Entendeu? Então, os dois, um está na entrada, os outros 2 estão na saída. Da Jericó nova. A outra está em ruínas, lá abandonada, que ele só passou por ela. Entendeu? Aí a gente empresta a imaginação para a interpretação do texto, né? Por que os 2 clamam da mesma forma? Muito, irmãos, se há 2000 anos a gente está falando disso ainda, imagina no dia que aconteceu. Alguém falou para esses 2 na porta como foi que o Bartimeu foi curado. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O coro é o mesmo. Então, além da fé, eles pegam a senha. Como foi que o Mateus fez para ser abençoado? Ele orou, cara? Não, eu vou orar também. Jesus, teu servo orou, eu vou orar, Jesus. E aí você entra no mesmo propósito que Mateus entrou. Só que embora, aí segura, irmão, é a última profecia da noite. Levanta a mão. Levanta a mão. É a última profecia da noite. Tá? Embora o método para chegar a Cristo tenha sido o mesmo, a maneira de operar o milagre nunca vai ser diferente. Então alguém pode chegar e falar assim, ó, rapaz, eu já passei por isso aí, meu. Aí eu fiz um propósito de oração e tal. Aí você fala, eu creio nisso aí. Aí você vai lá e entra no mesmo propósito que a pessoa, pai, fulano orou 7 dias, fez uma campanha, jejuou, fazer a mesma coisa. Aí você vai lá e faz a mesma coisa. Você pode fazer a mesma coisa, mas Deus nunca vai fazer a mesma coisa. Com um ele falou, o outro ele tocou. Recebe essa palavra. Deixa eu parar, porque os irmãos vão assistir depois. Já deve ter gente caída lá na sala. Arrebatada.